Nós estamos falando esse mês sobre o derramar do Espírito Santo, batalha espiritual. Semana passada eu falei sobre o poder da intercessão, falando sobre o profeta Daniel. E hoje eu quero ir para o Novo Testamento, num texto conhecidíssimo da igreja. Se você trouxe a sua Bíblia, fique com ela aberta no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler só o verso 25 e 26, mas eu vou meditar com vocês no capítulo 16 praticamente todo. Então, se você puder ficar com ele aberto, nós vamos acompanhando aqui o que Deus tem para nos mostrar nesse texto aqui. Mais algumas coisas, porque eu creio que todas as vezes que você lê a palavra do Senhor, o Espírito Santo enche o teu coração. Quando você lê com essa vontade, de entender e de ver aqui a ação do Senhor. Por volta, Atos 16, está aí, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Oremos. Senhor, mais uma vez, Senhor, nós queremos falar contigo, dirigir a nossa oração a Ti. O Senhor que deixou o Espírito Santo aqui na terra para nos auxiliar, para nos consolar, que possamos também entender a Tua palavra através dele. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, que os nossos corações também estejam abertos, que a nossa alma esteja totalmente dependente de Ti, Pai. Abençoe esta igreja, esses irmãos que estão aqui hoje, que essa brisa suave, que é o Teu falar, Senhor, que essa brisa suave possa soprar, Senhor, no nosso meio e fazer morada em nossos corações. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam gratos diante de Ti, Rei meu e Deus meu. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre o discernimento espiritual. É importante o crente, a pessoa que tem essa comunhão com Deus, pedir a Deus discernimento para diagnosticar, fazer diagnósticos e entender o que é que está acontecendo, porque o tema desse mês, desde lá do sítio, é espiritual, batalha espiritual, derramar do Espírito Santo. E Tiago escreveu à igreja, sua carta universal, dizendo assim: olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E eu coloco hoje aqui também, se você tem falta de discernimento espiritual, peça a Deus. Peça a Deus. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que te dá sabedoria, te dá discernimento, para que você possa tomar decisões corretas. E até mesmo quando uma situação inesperada acontecer, você tem autoridade e sabedoria. Essas coisas andam juntas para agir no momento em que precisa agir, assim como Paulo fez aqui. O capítulo 16, irmãos, só fazendo aqui um resumo, Paulo está em viagem missionária, Paulo e Silas, e o texto vai dizer que eles foram até Derbe, depois passaram para Listra, e ali ele conheceu Timóteo e o convidou para que ele pudesse participar do ministério. E ele faz ali algumas coisas, nós vamos falar aqui rapidamente depois, para que as coisas andem, E Paulo tinha esse discernimento espiritual. Depois ele vai para Trode, e o texto vai dizer aqui que eles viajavam para a região da Frígia e da Galácia, e eles foram impedidos de pregar o Evangelho em um determinado lugar, na província da Ásia. Aí eles pensaram, então vamos para outro lugar.
lugar. Também o Espírito Santo não deixou que eles pregassem. Aí ele tem uma visão, o apóstolo Paulo tem uma visão de um homem acenando para que ele passasse, para que ele fosse até a região da Macedônia, exatamente na cidade de Filipos, que fazia parte daquela região. E ele vai para lá, e o Espírito Santo ali agindo, né? Glória a Deus. Ele conhece ali um grupo de mulheres, entre elas estava Lídia, e o texto vai dizer que enquanto eles pregavam, Lídia se sobressaiu entre as outras, prestando atenção na palavra. A palavra entrou, ela teve esse discernimento espiritual, e o apóstolo Paulo teve ali, batizou-a e sua família. E depois eles estão na mesma cidade, pelo que o texto está nos mostrando, e estão indo para um lugar de oração. E de repente uma moça que tinha um espírito maligno de adivinhação, todas as vezes que Paulo e Silas passavam, ela ficava gritando, falando em alto: olha aí vão os servos do Deus vivo, eles pregam o verdadeiro evangelho. Correto, não é correto? Sim. Estava falando a verdade. Os demônios, eles são espertos, eles são astutos. Por isso que nós temos que pedir discernimento espiritual. E por alguns dias aquilo aconteceu quando Paulo falou: tem alguma coisa errada. E quando ele notou que tinha alguma coisa errada, o Senhor mostrou para ele, o Espírito Santo mostrou para ele que aquela menina que estava sendo usada por demônios estava fazendo aquilo para que aquilo continuasse, porque na verdade o que ela fazia era um mal para as pessoas. Ela adivinhava, era usada por demônios para levar dinheiro, para dar dinheiro aos seus donos. Ela era uma escrava praticamente. E o apóstolo Paulo, naquele dia, naquele momento, olha para aquela mulher e expulsa o demônio que estava atuando na vida dela. E aí gerou uma confusão, porque os homens que perceberam que o lucro deles havia agora se diluído, como que eles iriam fazer agora? Aí eles armam ali uma cilada, eles pegam o apóstolo Paulo e Silas, e eles vão parar na prisão. Antes eles foram açoitados. O costume romano era de chicotear as pessoas com 39 chicotadas, mais uma, ou seja, 40 chibatadas, com aquele mesmo chicote, com pedaços de ossos, de metais, nas pontas, um azorrague, e eles foram chicoteados, e depois foram para a prisão, e os poderosos da cidade falaram para o carcereiro: olha, toma conta desses dois aí, desses dois meliantes aí, esses dois elementos, como na gíria policial aí que a Marilda está acostumada, toma conta desses dois como bandidos. Só que o que aconteceu? O texto vai dizer que à meia-noite, como nós lemos, à meia-noite, depois de tudo o que acontecera, os dois ainda tiveram forças para louvar a Deus, para adorar a Deus, com orações, súplicas e louvores. E o texto vai dizer que os alicerces daquele lugar foram abalados, um grande terremoto começou a acontecer. Aí o carcereiro acordou, estava dormindo. Olha a ordem foi: toma conta. Só que ele estava dormindo. Quando ele acorda, as portas abertas, ele imaginou: todo mundo foi embora. Pegou a espada para se suicidar, para se matar. O apóstolo Paulo sai do lugar que ele estava e fala: não faças tal, nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro cai aos pés dos dois, com uma palavra que está no coração de muitas pessoas, com um questionamento que está no coração de muitas pessoas: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Glória a Deus. E o que o apóstolo Paulo diz para aquele homem? Uma coisa simples, irmãos, que muitas pessoas não entendem: crê no Senhor Jesus. Aleluia. E será salvo tu e a tua casa. Aleluia.
ele levou-os para a sua casa, limpou, tratou daquelas feridas. E pelo que dá a entender aqui, eles voltaram pela manhã, porque as autoridades foram até lá e foram pedir desculpas para eles, tudo, né, para os 2 apóstolos. Mas nesse meio tempo, o carcereiro e sua família, todos foram batizados. Aleluia. Esse é o poder do Evangelho, irmãos. Então, diante desse texto aqui, tem algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, queridos, na introdução, eu quero fazer uma pergunta à igreja. Você compreende o Evangelho de Jesus? Você compreende a complexidade e ao mesmo tempo a simplicidade da mensagem do Evangelho? Praticamente todas as religiões, budismo, confucionismo, hinduísmo ou todas as filosofias, elas têm um propósito. E o propósito é fazer com que as pessoas busquem a salvação, busquem se encontrar, busquem o sentido da vida. E Jesus, que é o autor da vida, Jesus, que é o Filho de Deus e que é Deus, ele fala o contrário. Vocês se lembram quando Moisés estava falando com Deus naquela sarça ardente, aquele fogo que não consumia? Moisés estava lá no deserto e de repente o Senhor o atraiu. Ele foi atraído por Deus para entrar naquele lugar, e Deus falando com ele, uma das primeiras coisas que o Senhor fala: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde você está pisando é santa. Aleluia. Por que ela é santa? Porque o Senhor estava lá. Glória a Deus. Amados, o Senhor está aqui. Então esse lugar é um lugar santo. Glória a Deus. Nós temos que reverenciar o nosso Deus, nós temos que nos comportar, nós temos que pensar coisas lá do alto, temos que pedir a Deus sabedoria, discernimento, para que nós possamos louvá-lo com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E o que dentro daquele diálogo, dentro daquela conversa, Moisés, como vocês sabem, estava temeroso, ele não queria ir. Ele conhecia os deuses do Egito, ele conhecia Faraó, ele conhecia o sistema, e ele pergunta para o Senhor: Senhor, o que é que eu vou dizer? Em nome de quem eu vou até lá falar com o Faraó? Em nome de que Deus? E aí o Senhor fala para ele: pode chegar lá e dizer que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou te enviou. Glória a Deus. Na raiz hebraica, Yahvé, eu sou. E quando Jesus veio, o melhor de Deus, quando o melhor de Deus veio aqui à terra, ele completava essa frase dizendo: eu sou. Aleluia. O caminho. Veja a diferença, Jesus não manda as pessoas procurarem salvação, Ele é a própria salvação. Aleluia. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados do quê? De religiosidade. Era isso que Jesus estava dizendo: vinde a mim, eu quero dar descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. Eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Tudo aquilo que está dentro de nós, todos os questionamentos, Ele tem a resposta. É só você ir, é só nós irmos até Ele. Glória a Deus. E queridos, tem que ser uma constância, tem que ser fiel todos os dias até a morte, pedir a Deus, porque sabe o que acontece? Quando você esfria, quando você vai se afastando, quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a palavra, quando você deixa de louvar, você vai se esfriando e essas palavras não fazem mais sentido. É por isso que o Senhor fala, escrevendo ao autor, ou falando ao autor aos Hebreus, dizendo: não deixem de congregar.
Não deixem de congregar. Quando eu era criança, eu me lembro de uma história que a minha avó me contou, nunca mais saiu da minha mente. Ela chegou para mim um dia e falou: filho, a Bíblia conta a história de um homem chamado Paulo. E o texto bíblico diz, lá no livro de Atos, que ele era contra Jesus, que ele era contra os cristãos. Mas um dia ele estava indo para uma determinada cidade chamada Damasco, com alguns homens, e Jesus apareceu a ele. Glória a Deus. Jesus brilhava mais do que o sol. Aleluia. Ao meio-dia, a ponto de deixá-lo cego praticamente. Os outros que estavam com ele, assim como Daniel, como eu falei na semana passada, eles só viram aquele vulto, aquele barulho, mas não entenderam o que estava acontecendo. Só Paulo ouviu a voz de Cristo. Saulo naquele contexto: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha aí, ó Deus. Queridos, quando as pessoas perseguem a igreja, quando as pessoas perseguem um servo de Deus, elas estão perseguindo o próprio Deus, o próprio Cristo. Jesus fala: por que você me persegue? Ele fala: quem és tu? Eu sou Jesus. Aleluia. E essa história nunca mais saiu da minha cabeça. O Evangelho é simples, irmãos. Além ou a despeito das complexidades que existem nele, ele é simples para aqueles que têm um coração, para aqueles que pedem a Deus discernimento e têm um coração aberto. Em primeiro lugar, queridos, dentro desse capítulo 16, eu digo a vocês que pequenas coisas não podem impedir que o Evangelho chegue às pessoas. No verso 3, você vai ler na tua Bíblia aí que Paulo, querendo levar Timóteo nessa viagem missionária, ele o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Agora, precisava, pergunto aos irmãos? Não precisava. Não precisava. Mas nós não podemos deixar que pequenas coisas atrapalhem o andamento do Evangelho, porque pessoas se apegam a pequenas coisas. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser do jeito que eu aprendi, do jeito que eu entendi, tem que ser debaixo da tradição. E o apóstolo Paulo entendeu que a tradição judaica não tinha valor nenhum em relação à cruz. Não tinha valor, porque o que o Senhor diz no Antigo Testamento, em vários lugares, que Ele quer é amor, misericórdia e não sacrifício. Ele quer amor ao próximo, Ele quer misericórdia ao próximo. Por isso Jesus resumiu toda a lei em duas praticamente: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ame o teu próximo como você ama a você mesmo ou a você mesma. Evangelho é isso. Evangelho é isso. Aí eles estavam pegando no pé lá: o Timóteo não foi circuncidado porque o pai era grego, a mãe era judia. Aí Paulo falou: não por isso, vamos lá, vamos fazer a circuncisão de Timóteo. Todos sabem o que é circuncisão. Se não sabe, vai lá no Google. A Lívia me pergunta algumas coisas, eu falo: Lívia, ao invés de ficar no celular aí vendo vídeo bobo no YouTube, se você tiver curiosidade, vai lá, olha a ferramenta que você tem aí, vai no Google e pesquisa. A circuncisão era a operação que os judeus, desde Abraão, quando Deus chamou, e tira o prepúcio do homem. Estou dizendo porque algumas pessoas talvez não saibam. Isso era uma aliança que Deus fez com o povo judeu. Eles fazem isso até hoje. Mas a igreja ficou liberada, os irmãos ficaram liberados desse ritual. E Paulo, ele entendeu bem isso, porque quando você lê os Romanos, ele deixa muito claro. Quando você lê os Colossenses, capítulo 2,
verso 16, isso fica muito claro, que Paulo tinha a plena compreensão do Evangelho. Então não vamos deixar que pequenas coisas impeça que o Evangelho verdadeiro chegue às pessoas. Em segundo lugar, queridos, não podemos ficar olhando para os rituais, cerimônias e regras. Temos que amar as pessoas. No verso 4 e 5, está escrito assim: nas cidades onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Se você voltar ao capítulo 15, eles estavam exatamente naquele momento decidindo o que a igreja deveria fazer ou não. E vocês percebam ali que os apóstolos, eles tomam ali uma decisão importante. Olha, nós não vamos colocar um jugo pesado em cima da igreja. Jesus não colocou esse jugo. Jesus não colocou esse jugo. Rituais, cerimônias, regras, uma coisa importante que nós temos que lembrar. Eu estou vendo aqui a Tati, lá no sítio, ela falou com as mulheres a respeito de roupas, de indumentária. E uma coisa, eu não estava lá, mas eu fiquei sabendo. Ela falou assim: o Espírito Santo de Deus tem que dirigir a tua vida. É Ele quem tem que tocar. Não estou falando só para as mulheres, mas para os homens. Como você deve se portar, como você deve se vestir. Será que vai escandalizar? Porque o apóstolo Paulo aqui não precisava, mas ele circuncidou, fez com que Timóteo fosse circuncidado. Não precisava, mas por causa do outro, para não fazer o outro pecar. E a gente faz algumas coisas. Então é o Espírito Santo que te toca. Você tem que dar essa liberdade ao Espírito Santo do Senhor, de como você vai sair para o trabalho, de como você vai se comportar nos lugares onde você está, ou para onde você vai, como você vai se vestir. Não cabe ao pastor determinar o comprimento da saia, ou o comprimento da gravata, como que deve ser. Não cabe, irmãos. Uma luta que eu tenho com Deus em relação a usos e costumes. Por quê? Porque isso afasta as pessoas do Evangelho. É o Espírito Santo que tem que dirigir a tua vida em todos os sentidos, inclusive nesse. Glória a Deus. Dê lugar. Quando você estiver de manhã para sair para o trabalho ou para vir até a igreja, Senhor, como é que eu estou? As mulheres não fazem assim, às vezes a Esther fala: como é que eu estou? Eu falo: tá bem, né? Por quê? Nós estamos atrasados, não dá para ficar mudando, né? Aí depois eu falo: essa saia aí mais ou menos. Por que você não falou? Não, é que a gente ia se atrasar mais. Então é o Senhor que toca. É o Senhor, queridos. Em terceiro lugar, amados, as ordens de Deus devem ser cumpridas e não questionadas. Glória a Deus. Você tem discernimento espiritual? Você tem pedido sabedoria a Deus? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? As ordens de Deus são para serem cumpridas, devem ser cumpridas e não questionadas. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, você tem certeza dessa decisão que o senhor está tomando? Eu falei: tenho porque ela não surgiu na minha cabeça. O Espírito Santo falou comigo e eu tenho que fazer. Eu não posso ficar questionando, pensando: mas o que ela vai pensar, o que ele vai pensar? Não, queridos, eu tenho que fazer aquilo que Deus está mandando. Mas como que Deus fala, pastor? Como que Deus fala? Ele usa pessoas, Ele usa criança, Ele te dá visões, Ele fala contigo no banheiro, Ele fala contigo no teu trabalho, Ele fala contigo no caminhar. Só que você tem que pedir esse discernimento. Aleluia. Você tem que se abrir, que não sejam os teus desejos, mas aquilo que o Espírito de Deus quer fazer com a tua vida, com as nossas vidas.
6 e 7, irmãos. Olha, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, e quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o mesmo Espírito Santo, os impediu. E então o que eles fizeram? Contornaram a Mísia e desceram a Troade. E durante a noite, Paulo teve ali uma visão. Eles entenderam, o Senhor não quer que vá para lá. Não sabemos o porquê. Não sabemos o porquê. Mas Deus sabe. Deus sabe o porquê das coisas. O porquê que Ele permite tantas coisas. Nós somos questionados, não somos? Quando as pessoas sabem que você é um cristão, começam a questionar: mas por que é que Deus vê tanta miséria? Por que é que Deus permite tanta coisa? Moçambique agora passando por que está passando. O que aconteceu na cidade de Suzano, aquela tragédia, por que é que Deus permite? Por que é que Deus não é? Eu não acredito que seja a vontade de Deus, mas eu acredito que seja a permissão de Deus. Por que é que Deus permitiu que tantos homens morressem? Por que é que Deus permitiu que Jesus fosse chicoteado, cuspido e depois crucificado? Por quê? Porque tem um propósito. Nós não entendemos, irmãos. Os apóstolos, os discípulos, quando estavam ali com Jesus, eles não entendiam o que estava acontecendo. Quando Jesus falava que iria acontecer aquilo, por várias vezes eles ficavam questionando mais, e até o ponto de Pedro ser usado por Satanás e falar: Senhor, não, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai para Jerusalém. E o que Jesus faz? Repreende Satanás que estava oprimindo. Nós vamos falar sobre isso no sábado, sobre opressão e possessão. As ordens de Deus, elas devem ser cumpridas e não questionadas. O profeta Abacuque, ele começa o seu livro, a sua profecia, com uma pergunta que muitos fazem, que muitos estão fazendo hoje: até quando, Senhor? Até quando? Quantas pessoas estão perguntando isso para Deus? Até quando aquela situação no meu trabalho vai continuar? Até quando o meu filho? Até quando a minha filha? Até quando, Senhor, a minha mãe? Até quando essa enfermidade? São questionamentos que nós temos. Mas lá no final do seu livro, no capítulo 3, ele se rende ao Senhor, dizendo: Senhor, ainda que a figueira não dê frutos, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que dê tudo errado, ainda que nós não tenhamos mantimento, que não hajam vacas nos currais, eu vou exaltar e engrandecer o teu nome. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Teu nome é louvado, Senhor, é adorado. Em quarto lugar, queridos, quando Deus te der uma visão, pode ter certeza que é para abençoar a vida de alguém. Esse altruísmo que existe, que faz parte do caráter de Deus. Deus está sempre preocupado com as pessoas. Deus quer que você entenda o Evangelho da paz, que esse Evangelho esteja em você, que você viva esse Evangelho. Verso 9 e 10: durante a noite Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. E depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Depois você vai ver que ele não tem contato ali exatamente com um homem, a não ser o carcereiro, mas são famílias. Nós vamos ver isso mais tarde. Mas Deus, Ele dá visão. Ele dá visão para as pessoas. Ele dá sonhos, como deu para José. Ele coloca coisas em nossos corações, sonhos que vêm dele.
visões que vêm dele, mas pode ter certeza, é para você abençoar a vida de alguém. São pessoas que estão orando, são pessoas que estão clamando. Havia um clamor na cidade de Filipos, um clamor silencioso de Lídia, um clamor silencioso desse carcereiro da sua família e outras pessoas que ouviram o Evangelho. Então esse homem, ele é simbólico. Ele é simbólico. O Senhor colocou esse homem mostrando o caminho para Paulo, dizendo: olha, não quero que vocês preguem nos lugares onde eu impedi, mas eu quero que vocês vão até Filipos, na região da Macedônia. Em quinto lugar, amados, quando um homem aparece, quando o homem aparece na visão, mas a pessoa que Deus estava querendo abençoar, era Lídia. Em primeiro momento, no verso 14 do capítulo 16, uma das que ouviam, olha que maravilha isso, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Um homem aparece, mas a primeira pessoa que entende, que é abençoada, é uma mulher. E percebam que ela estava com outras pessoas, com outras mulheres. Aí, em quinto lugar, muitos ouvem a palavra de Deus, mas só quem Deus abre o coração entende a mensagem. Glória a Deus. Não foi isso que aconteceu? No verso 14, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Outras pessoas estavam ali, outras mulheres estavam ali, mas quem abriu o coração foi Deus. Por que Deus abriu o coração, irmãos? Por que Deus mostra? Por que Deus dá visões? Por que Deus mostra para a pessoa o verdadeiro sentido da vida? Porque ela era temente. Está aqui no começo. Ela era temente a Deus. Quantas pessoas são tementes a Deus, mas não têm a compreensão do Evangelho? E o Senhor quer usar a minha vida, a tua vida, para que esse Evangelho seja esclarecido e ela venha conter a plena compreensão. Muitos ouvem a palavra de Deus, mas só a quem Deus abre o coração entende a mensagem. Os olhos espirituais de Geazi foram abertos, porque Eliseu clamou a Deus. Estavam fechados. Jesus fala: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus, ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Porém o mesmo Cristo diz: todo aquele que vem a mim é porque o Pai o trouxe. Amém. Olha que sinergia entre Jesus, entre o Espírito Santo e Deus. Em sexto lugar, amados, todas as vezes que você colocar o propósito de buscar a Deus em oração, você vai enfrentar uma batalha espiritual, mas peça a Deus discernimento. Peça a Deus discernimento. Eu coloco essa passagem aqui dentro do contexto do verso 16 até o 18. Presta atenção numa coisa. Todas as vezes que você tiver colocar um propósito no teu coração de orar, de jejuar, de buscar a Deus, de ler a palavra, pode ter certeza que você estará enfrentando uma batalha espiritual. Pode ter certeza. E na maioria das vezes nós temos que vencer nós mesmos. A nossa maneira de ser, o nosso sono, a nossa preguiça, a nossa falta de vontade.
É isso que Paulo mostra aqui, ó. Ele estava indo para onde? Para o lugar da oração. O lugar da oração. E todos os dias aquela mulher falava com ele, como eu coloquei aqui no início da palavra. Todos os dias. A moça, verso 17, seguia Paulo e a nós. Quem está escrevendo aqui é Lucas. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em letra minúscula: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Por quê? Tinha discernimento espiritual. Sabia que estava enfrentando uma batalha espiritual. E ele tinha esse discernimento. Em sétimo lugar, queridos, Jesus disse que o sistema mundano odeia os servos de Deus. Ele mesmo disse: o mundo vos odeia, para os seus discípulos, mas primeiro odiaram a mim. Que nós passaríamos por aflições. Ele deixou isso claro. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Glória a Deus. E aí no verso 22 até o 29, todo aquele momento que aconteceu, todo aquele contexto, eles foram açoitados, foram parar na prisão. Mas o verso 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Aleluia. E o que é mais importante aqui, irmãos, os outros presos os ouviam. É verdade. Isso daqui não é ter bom ânimo? É não entender nada, não saber o porquê que estava acontecendo tal coisa, mas eles tiveram bom ânimo. As palavras de Deus, a Bíblia, as palavras de Jesus, elas têm que estar guardadas em nossos corações. Você vai lembrar. Jesus falou: vocês irão lembrar. O Espírito Santo fará com que vocês se lembrem quando vocês tiverem que falar, quando vocês tiverem que agir. Queridos, o texto não diz, mas eu imagino Paulo ouvindo a voz do Senhor Jesus. Aleluia. Ouvindo as palavras do Senhor Jesus. A tradição aqui, o Novo Testamento ainda não estava pronto. A tradição aqui era oral, um falando para o outro, e ele ouviu falar de Jesus. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós não sabemos o louvor que eles cantavam, irmão, mas vamos imaginar dentro daquela situação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha o poder que tem. Aleluia. Olha a dor sumindo. Aleluia. 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 E os presos, ó. Que palavra é essa? Que louvor é esse? De onde vem? Quem são? Quando de repente aquele terremoto. Glória a Deus. Queridos, Aleluia. imaginem cadeados sendo abertos. Aleluia. Imaginem algemas sendo quebradas, portas sendo abertas. Glória a Deus. Olha o milagre que Deus fez. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Glória a Deus. Deus ainda faz milagres. Oh, glória. Deus ainda faz milagres. Amados, o texto ele
Ele não deixa claro, mas como eu disse agora há pouco, esse homem que apareceu na visão de Paulo, lá no começo, ele tipificou Jesus, que se preocupava, que atravessava o mar da Galileia, que ia em lugares em que ele não era bem recebido por causa de pessoas. Pois 2 famílias foram salvas na Macedônia, além de Lídia e do carcereiro. As 2 famílias. Você vê no verso 15 que a família de Lídia, ela também foi salva, eles foram batizados. E no verso 33, a família do carcereiro, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Glória a Deus. Olha o propósito de Deus. Olha o propósito de Deus. Eu quero concluir essa palavra lembrando da letra do louvor que nós cantamos aqui sempre. Quando não há o que fazer, e é muito forte a tua dor, levante as mãos para os céus e louve ao Senhor. Vem cá, Silvana, vamos adorar a Deus. Tem alguns pedidos aqui de louvor, mas eu creio que esse cai bem dentro do contexto desse texto. Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar com vocês, irmãos, que a fé de vocês não venha a desfalecer, a despeito das situações, a despeito do que está acontecendo, daquilo que nós estamos vendo e ouvindo, que essa confiança em Deus permaneça firme, porque o apóstolo Paulo disse que a tribulação ela é leve e momentânea, mas ela tem um peso de glória. Tem um peso de glória. E amados, só um segundinho antes de nós adorarmos a Deus, antes desse louvor, eu quero mais uma vez levantar esse clamor. Se você quiser orar de joelhos, de pé, sentado, eu quero te convidar a orar. A orar pelas pessoas que estão com seus nomes aqui, como o Espírito Santo sempre tem nos tocado. Se você sentir de sair do teu lugar e tocar em alguém, e abençoar a vida de alguém, se o Espírito Santo de Deus está te tocando a fazer isso, faça. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pode solar alguma coisa, Pop? Aquilo que o Senhor te... Antes de nós adorarmos a Deus com esse louvor, vamos pedir a Deus, vamos mais uma vez interceder pelos enfermos. Se a nossa irmã estiver passando, Senhor, por essa cirurgia, que os médicos sejam usados por Ti, para que eles possam acertar, Senhor. Acertar, fazer o melhor. Oh Deus amado, Deus bendito, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor. Nós cremos no poder da oração, no poder da oração, Pai. Oh Deus, mediante esta palavra, eles não entenderam, Senhor. Eles não estavam entendendo o porquê que eles estavam passando por aquela situação, Pai. Mas eles fizeram algo que chama a nossa atenção. Eles oraram e eles louvaram o Teu nome. Senhor, nós não entendemos muitas coisas, Pai. Nós não entendemos muitas coisas, mas nós queremos orar, pedir, orar como Jesus nos ensinou a orar, dizendo que seja feita a Tua vontade, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, aqueles que estão com seus corações aflitos, Pai, dependendo, esperando uma resposta, sabendo, ó Deus, que Tu és
aquele que sabe, aquele que já está no futuro, aquele que tem o poder de todas as coisas em tuas mãos. Nós queremos colocar, Senhor, as nossas vidas, as nossas súplicas, os nossos anseios, Senhor, em tuas mãos, e dizer que nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós estamos totalmente dependentes de Ti, Pai. Ensina-nos, Senhor, a beleza do Teu Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a viver o Evangelho, a estarmos juntos, Senhor, como irmãos em oração, em comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor, a Tua palavra diz, e eu repito, enquanto a igreja orava, o anjo entrou naquele lugar, naquela cadeia, e do mesmo jeito abriu as portas, pegou na mão de Pedro e o levou para fora. Aquele centurião, Senhor, que mostrou fé a Jesus, ele disse ao Senhor: não precisa ir, Senhor, não precisa ir até a minha casa, mas fala, manda uma palavra, e o meu servo ficará curado. Da mesma forma, Senhor, nós te pedimos, manda uma palavra, Senhor, manda uma palavra, e a tua serva será restaurada. Manda uma palavra, Senhor, e aquele juiz vai assinar aquela sentença. Senhor, manda uma palavra, Senhor, e aquela mulher que está naquele hospital será curada, vai se levantar e vai glorificar e exaltar o Teu nome, porque o Evangelho é vida, o Evangelho é salvação, o Evangelho traz aquilo que o Senhor quer para nós, porque não subiu ao coração do homem, nem ao ouvido humano, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que perseveram em oração, em súplica e adoração. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, disse Jesus. Pode confiar que o Senhor está no controle, que o Senhor está no controle, que Deus está no controle, que as pessoas que estão no lugar onde você pensa, eles estão lá, eles estão fazendo o que querem, eles fazem e tomam as decisões que eles querem. O Senhor está dizendo ao teu coração hoje: eles estão fazendo porque eu estou permitindo, mas na hora certa eu vou agir, e você vai ver, e você vai ver o meu poder na hora certa. O Senhor está dizendo, irmãos, algumas enfermidades são para a morte, outras não. O Senhor quer que nós intercedamos, o Senhor quer que nós continuemos a clamar, a buscar, que esta igreja seja dirigida pelo Espírito Santo, que a tua vida seja dirigida pelo Espírito Santo. O Senhor está dizendo: basta, basta, vamos, andem, façam a minha vontade, chega de meninice, chega de comer, de tomar leitinho. O Senhor quer dar uma comida forte, o Senhor quer mostrar coisas grandes e firmes que ainda nós não sabemos, mas tem que ter a vida no altar, tem que buscar a Deus em santificação, não pode vacilar, não pode vacilar. Irmãos, o Senhor está dizendo: há pessoas no nosso meio que querem desistir, não somente de congregar, mas desistir de viver. Entregou os pontos, jogou a toalha, e o Senhor está dizendo: a luta ainda não acabou, ainda não foi, o gongo não foi batido, eu estou no controle. Pode levantar, levanta os teus olhos, olhe para o alto, de onde vem a tua salvação. O Senhor está dando forças, está dando ânimo, está dando graça. Nós continuaremos a confiar em Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Não desista, não pare. Você que colocou a mão no arado, não olhe para trás, não olhe para trás. Não desista do Evangelho, não desista, não desista, continue no caminho da graça, continue. O Senhor quer te mostrar coisas grandes, o Senhor quer te levar a lugares altos. Dê a mão a quem precisa.
Ore, interceda, seja uma intercessora, um intercessor. Peça a Deus discernimento espiritual. O Senhor está dando, irmãos. O Senhor está dando. O Senhor vai colocar palavras na tua boca. O Senhor vai mudar os teus pensamentos, sentimentos que vêm de Deus, que vão te trazer paz, alegria, o shalom do Senhor sobre a tua vida. Meu Deus. Oh, Jesus. Narasubiana comechai. Ei, doalaia, subianda lá, subicanta lá, baixai. Povo meu, povo, igreja do Senhor, levanta e anda, levanta e anda. Deixem os mortos enterrar seus mortos, assim disse Jesus, porque o Senhor é o Deus dos vivos. Todo aquele que crê, todo aquele que creu na palavra, na ressurreição, o Senhor está dizendo, está vivo, não está morto. Um dia nós vamos nos encontrar, um dia nós vamos nos encontrar, nós vamos encontrar aqueles a quem Jesus levou. Mas confiem, confiem, irmãos, não desfaleçam. Louvado seja o teu nome. Faça como o apóstolo Paulo, faça como o apóstolo Silas. Quando não há o que fazer, o que é que está acontecendo na tua vida? Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. O Senhor está perguntando. Pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço. Quando não há o que fazer, ore, levante as mãos, louve,